Começou a circular uma nova informação sobre Godzilla e Kong Supernova que, se realmente for verdade, pode ser uma das decisões mais ousadas que o Monsterverse já tomou até hoje. E não, eu não tô falando do Space Godzilla, também não tô falando sobre a batalha final. Na verdade, a discussão é muito maior do que qualquer monstro específico. E o mais curioso é que quanto mais detalhes aparecem, mais parece que a Legendary está preparando uma revelação capaz de mudar a forma como a gente enxerga esse universo inteiro. E quando eu percebi para onde essa história podia estar caminhando, eu confesso que eu fiquei muito surpreso, porque isso pode explicar várias coisas que o Monsterverse vem construindo há muitos e muitos anos. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque a gente precisa conversar sobre isso. Eu sou Eric Brelais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e bom, vamos lá. Antes de mais nada eu preciso explicar pra vocês que não, isso não é uma afirmação oficial da Legendary, não é um roteiro vazado e também não é uma confirmação de alguém envolvido na produção. O que existe hoje são discussões acontecendo dentro da comunidade do Monsterverse e o que mais me chamou a atenção foi justamente a direção que essas direções estão apontando, porque aparentemente existe uma referência específica que está sendo usada para tentar explicar o que Supernova pode estar preparando. E essa referência seria o jogo Dead Space. E ó galera, se vocês conhecem o universo de Dead Space, provavelmente vocês já perceberam porque tanta gente ficou com a pulga atrás da orelha. Porque em Dead Space, o perigo nunca foi apenas um monstro gigante aparecendo do nada. O conceito, na verdade, ele é muito mais bizarro do que isso. A ideia gira em torno de uma força que influencia a vida, altera organismos, muda o rumo da evolução e conduz espécies inteiras sem que elas percebam o que está acontecendo. E é justamente aí que a coisa ela fica interessante de verdade. Porque quando algumas pessoas começam a comparar esse conceito com certos rumores envolvendo Supernova, muita gente começou a perceber que as semelhanças elas não são tão pequenas quanto pareciam à primeira vista. E se essas comparações realmente fizerem sentido, nós talvez estejamos olhando para uma explicação completamente diferente de tudo aquilo que a gente imaginava sobre os titãs do Monsterverse. E é justamente aqui que a gente chega na parte que mais me chamou a atenção. Porque quando você pega toda essa ideia de Dead Space e tenta encaixar ela dentro do Monsterverse, algumas peças começam a fazer sentido de um jeito meio assustador, vamos dizer assim. Siga só, pega a visão. E se o tal Devorador de Planetas não for simplesmente uma criatura que aparece no final da história para destruir tudo? E se o trabalho dele, na verdade, começou muito antes? Porque uma das teorias que está circulando por aí é justamente essa. A ideia de que ele não apenas destrói mundos, ele prepara esses mundos. E sempre que ele faz isso, ele deixa algumas coisas para trás. Uma energia, um catalisador, uma espécie de semente que continua agindo durante milhões e milhões de anos. E é aí que a Terra Oca entra nessa conversa. Porque de repente aqueles cristais, aquela energia absurda que existe nas profundezas do planeta e toda aquela conexão que os titãs possuem com esse ambiente pode ganhar um significado completamente diferente. Talvez a Terra Oca não seja apenas uma fonte de energia natural, talvez ela seja a evidência de que esse processo aconteceu aqui. E se estivermos correto, a origem dos titãs pode ser muito diferente daquilo que a maioria das pessoas imaginava. Não porque os titãs seriam alienígenas caídos do céu, não. Particularmente eu até acho que essa seria uma versão muito resumida da história e que não ia ser tão da hora assim não. O que torna essa teoria e toda essa discussão que tá rolando através do fandom é justamente o oposto. Os titãs poderiam continuar sendo criaturas da própria Terra, só que criaturas que em algum momento da história do planeta foram alterados por essa influência cósmica, como se a energia da Terra Oca tivesse guiado a evolução delas durante milhões de anos até transformar esses animais em algo completamente fora dos padrões naturais. E ó, se esse for o caminho que Supernova vai seguir, a gente não precisa se prender apenas à origem dos titãs. E eu digo isso porque a gente pode colocar no meio disso tudo, na verdade, tudo que tornou os titãs possíveis. E de verdade, sabe qual é a consequência mais maluca disso tudo? É que ela acaba mudando a forma como a gente vê o Godzilla. Porque até hoje a gente sempre olhou ele como uma força da natureza, uma criatura que existe há milhões de anos e que simplesmente faz parte do equilíbrio do planeta. Só que e se essa história ela for muito maior do que a gente imagina? Porque pensa só, toda vez em que o Godzilla entra em contato com a energia da Terra Oca, ele fica ainda mais forte. A gente já viu isso acontecer mais de uma vez. Só que se essa energia não for exatamente o que a gente pensa que é? E se existir algo por trás dela? Algo que está ali desde o começo? Algo conectado a esse suposto ciclo cósmico que essas teorias estão sugerindo? E é justamente aqui que o Space Godzilla começa a fazer cada vez mais sentido. Porque se toda essa energia realmente possui uma origem muito maior, talvez o Space Godzilla não seja apenas uma versão alternativa do Godzilla. Talvez ele represente a versão final do Godzilla.
como se ele fosse o Godzilla depois de milhões de anos sendo moldado, alterado e consumido por essa mesma força. E ó, quanto mais eu penso nisso, mais eu entendo porque tanta gente tá tratando essa possível revelação como algo gigantesco, porque não seria apenas uma explicação para o Space Godzilla, seria uma explicação para o Monsterverse inteiro, os filmes, os quadrinhos, as séries animadas, as próprias séries que existem também em live action lá na Apple TV Plus. Todo esse universo começaria a se conectar através de uma única ideia. E aí você até lembra de toda aquela reverência que as civilizações antigas tinham pelos titãs, os templos, as profecias, as pinturas, as histórias que foram sendo construídas ao longo dos filmes. Só que de repente surge aquela pergunta desconfortável, né? E se por acaso essas civilizações antigas lá do Monsterverse, eles estavam na verdade testemunhando algo que eles não sabiam exatamente o que era. Algo, na verdade, muito maior do que eles imaginavam. E se tudo isso fizer parte de um ciclo que estava acontecendo diante deles, sem ninguém realmente entender o que estava por trás. Porque se esse for o caminho que o próximo filme do Monsterverse quer seguir, o que a gente tá vendo aqui não é mais apenas um negócio sobre monstros gigantes, galera. A gente tá falando de uma vibe bem horror cósmico, entendeu? E diga-se de passagem, de tudo isso que a gente tá falando, pô, isso é interessante pra caramba. E eu digo isso porque durante décadas o Godzilla, ele sempre foi apresentado como uma força impossível de controlar, uma criatura tão poderosa que a simples presença dele já muda completamente o destino de uma cidade, de um país ou até de um planeta inteiro. Só que existe uma diferença enorme entre ter medo de um monstro e ter medo daquilo que o monstro criou. Existe uma diferença enorme entre olhar para o Godzilla como o topo da cadeia alimentar e olhar para ele apenas como uma peça de algo muito maior. E quando a gente tem a ficha caindo sobre isso, é aí que a teoria fica interessante. Afinal, ela acaba levantando uma possibilidade que o Monsterverse nunca explorou de verdade. E se os titãs não forem o fim da história? E se eles forem apenas parte dela? Porque pensa só comigo, se toda essa ideia envolvendo o Devorador de Planetas, a energia da Terra Oca e esse possível ciclo cósmico estiver correto, então talvez tudo aquilo que a gente acreditava ser o centro do universo, pô, na verdade é apenas consequência de algo muito mais antigo. Algo que, pô, já existe até muito antes do próprio Godzilla, muito antes do Kong, muito antes até mesmo das civilizações que adoravam o Godzilla e o Kong. E eu sei que quando eu falo isso pode incomodar parte do público, eu entendo. E eu sei que isso vai incomodar principalmente a galera que cresceu vendo Godzilla como uma criatura ligada à própria Terra. Porque sim, é fato, existe um certo charme nessa ideia de que ele simplesmente existe, que ele é uma força da natureza, que ele é o rei dos monstros porque conquistou esse posto naturalmente ao longo de milhões de anos. E eu realmente entendo quem pensa assim, porque dependendo da forma como uma revelação dessas for executada, ela pode acabar tirando parte da identidade do personagem. Ela pode passar a impressão de que o Godzilla deixou de ser algo único para virar apenas um resultado de um processo maior. E esse é o risco real. Só que ao mesmo tempo eu consigo enxergar o outro lado dessa moeda. Porque, pô, convenhamos, né, galera? O Monsterverse já entregou muita coisa pra gente. A gente já teve o Ghidorah, já teve o Mechagodzilla, já tivemos a introdução da Terra Oca, civilizações antigas, guerra entre espécies de titãs, Kong encontrando seu povo, o Godzilla evoluindo. Então chega um momento em que a franquia precisa decidir qual será o próximo passo. Porque se a franquia ficar apenas se prendendo nesse negócio de tipo, ah não, aqui o próximo filme a gente vai aumentar a escala, vamos aumentar o tamanho do Godzilla, vamos aumentar o tamanho da ameaça, vamos fazer com que o Kong fique com uma nova armadura, uma hora ou outra, isso vai encher o saco. Vai ter uma hora que sim, eles vão precisar expandir a mitologia desse universo, eles vão precisar responder perguntas antigas, e é óbvio que eles vão precisar abrir novas portas para novas ameaças. E talvez seja exatamente isso que Supernova esteja tentando fazer. Talvez a ideia não seja apenas apresentar um novo vilão, talvez a ideia seja explicar por que esse universo existe da forma como existe, e principalmente porque tudo isso está acontecendo agora. Porque uma coisa que acaba me chamando muita atenção é que se essa discussão que tá rolando entre os fãs, essas teorias, elas de fato estiverem corretas, acaba contextualizando muita coisa. A gente passa a olhar para os filmes antigos de uma forma diferente, você passa a olhar para os templos antigos de uma forma diferente também. Você passa a olhar para aquelas pinturas rupestres, para as profecias, para as histórias passadas de geração em geração e começa a se perguntar se aqueles povos realmente entendiam o que estavam adorando.
ou se eles estavam apenas observando uma parte de algo muito maior sem jamais compreender o quadro completo. E é exatamente aí que entra o horror cósmico que eu comento com vocês. Eu não tô falando de um horror de uma criatura gigantesca destruindo prédios, não é isso, mas o horror de perceber que existe uma força tão antiga, tão gigantesca e tão indiferente que tudo aquilo que parecia importante talvez seja apenas uma pequena engrenagem em um mecanismo gigantesco que é impossível compreender.